de atuação especial à repressão ao crime organizado do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Procuradoria de Justiça, no início dessa manhã. As informações serão prestadas pelo excelentíssimo senhor Humberto de Matos Brito, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, excelentíssimo senhor Marcos Alex Velho de Oliveira, Promotor de Justiça, Coordenador de Gareto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, e o excelentíssimo senhor Thales Franklin Souza, Promotor de Justiça, Coordenador da Força Tarefa, designada pelo Procurador-Geral de Justiça para investigar fatos que tenham ligação com a denominada Operação Não Asfáltica, no âmbito do Ministério Público Estadual. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Humberto de Matos Brito, Procurador-Geral de Justiça. Boa tarde a todos, senhores integrantes da imprensa de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, colegas promotores de justiça, o Dr. Marcos Alex, coordenador do GAEA, Dr. Thales Frank, promotor responsável pela Força Tarefa, instituída pela Procuradoria-Geral. Eu trago aqui aos senhores alguns pontos importantes a expor dessa operação levada hoje, chamada Top Break. A Procuradoria-Geral de Justiça já havia oferecido denúncia contra o prefeito municipal de Campo Grande e outras pessoas pela prática em tese de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Essa denúncia foi recentemente recebida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, como os senhores acompanharam. Naquela investigação, surgiram indícios de corrupção no processo de cassação do ex-prefeito Alcides Bernal, razão pela qual a Procuradoria-Geral de Justiça determinou que o GAECO, órgão do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, prosseguisse nas investigações para a elucidação desse fato. Com a deflagração da Operação Lama Asfáltica, foram obtidas novas provas que complementaram as evidências previamente produzidas pelo GAECO, permitindo um aprofundamento da investigação em curso. A análise dessas provas e a continuação das investigações será realizada pelo Ministério Público através do GAECO e dos promotores de justiça da Força Tarefa designada pela Procuradoria-Geral de Justiça, da qual o Dr. Thales é o chefe. Em atendimento a pedido do Procurador-Geral de Justiça, foi determinado pelo Tribunal de Justiça o afastamento do prefeito municipal e do presidente da Câmara como medida cautelar para assegurar uma firme investigação pelo Ministério Público de todos esses fatos. Como disse o desembargador Bonassini, na decisão deferindo o pedido cautelar do Ministério Público nesta manhã, o dicionário do cidadão, dos agentes políticos, em especial, deveria iniciar por uma palavra mágica: ética. O Ministério Público seguirá atuando para garantir a ética e a propriedade dos agentes políticos, doa a quem doer. Juntamente com os promotores de justiça do GAECO e da Força Tarefa, doutores Marcos Alex e Thales, disponibilizamos-nos para eventuais perguntas que possam ser respondidas dentro do critério de publicidade, porque há questões que ainda estão sendo mantidas sob o pálio do sigilo. Promotor, eu sou companheiro do penitenciário e gostaria de saber do senhor, dentro do que for permitido falar nesse quesito aí de se preservar o sigilo, qual vai ser o próximo passo dentro da operação Lama Asfáltica? Bom, essa pergunta, quem pode desenvolver ela é o doutor Marcos Alex. Eu vou passar aqui ao nosso coordenador do GAECO. Bom, boa tarde a todos. Como já anunciado, na data de hoje foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de condução coercitiva, né, envolvendo personalidades do meio político municipal. São 9 vereadores que foram conduzidos a ser ouvidos na data de hoje, um ex-vereador e 3 empresários. Essas oitivas ainda não findaram, por isso que eu peço perdão aos senhores se eu não puder dar mais detalhes, se nós estamos com as diligências ainda em curso. Tá? Mas é importante dizer que, fazer um breve histórico, de que no ano passado houve uma investigação basicamente envolvendo corrupção
passiva e lavagem de dinheiro. Essa investigação ela redundou no oferecimento de uma denúncia contra a pessoa Gilmar Antônio Zolatti, mais duas outras pessoas, Ronan Edson Feitosa de Lima e Luiz Márcio Feliciano, pela prática desses crimes, conforme já amplamente denunciado pelos senhores. E no bojo dessa investigação, obteve-se de forma fortuita um encontro de indícios de prova de que poderia ter havido um oferecimento de vantagens a vereadores para fins de votar favoravelmente a cassação do ex-prefeito Alcides Benal. Obviamente que o teor da investigação era outro, mas o fato é que com a deflagração da operação da Polícia Federal e a veiculação de principalmente alguns diálogos telefônicos e outros meios de prova que nos foram trazidos, esses indícios se robusteceram de tal forma que, cruzando os dados, pôde-se obter um panorama de que indícios desses crimes de fato tenham ocorrido. Então, dando, digamos assim, continuidade a essa investigação já no procedimento, agora de 2015, nós optamos por pleitear essas medidas cautelares que foram deferidas pelo Poder Judiciário e cumpridas no data de hoje. O senhor poderia falar que tipo de vantagem no ano passado, esse encontro fortuito de provas caminhava por oferecimento de vantagens que eram basicamente cargos e secretarias. É bom se dizer que a corrupção ativa, que é a prática que oferece a vantagem, a corrupção passiva daquele que recebe, ele traz no mesmo perfil criminoso todo aquele que recebe vantagem, que não necessariamente precisa ser econômica, tá? Para deixar claro que, assim se considerando que oferecimento de cargos, oferecimento de secretarias, como condição absoluta para influir na decisão de um vereador A, B ou C a votar pela cassação, isso caracteriza, à luz da nossa lei penal, como corrupção ativa e passiva. Então, no ano passado, os indícios eram esses. Houveram depoimentos, sim, que falavam de valores, mas esses depoimentos foram tanto vários, porque não indicavam o nome de pessoas. Agora, com o compartilhamento da prova advinda da investigação da Polícia Federal, nós observamos que, dentro desse contexto, havia um componente empresarial, formado por empresários ali, que demonstraram, inclusive, em interceptações que já foram até vinculadas pela imprensa, interesse no eventual cassação. Então, todo esse arcabouço, esse quadro formado, fez com que, obviamente, que essa investigação progredisse, a ponto de nós pleitearmos as cautelares, e, obviamente, que a investigação, vou deixar claro, os senhores, não se encerra hoje, tá? Nós temos celulares periciados, né? Obviamente que todo esse conteúdo dos aparelhos, eles vão para a perícia, isso serve para formar o conhecimento do investigador. Nós temos ali outras pessoas a serem ouvidas, né? E vão ser várias outras pessoas a serem ouvidas, uma vez que até no curso do depoimento outros vão sendo citados, e essas pessoas que foram sendo citadas vão ser chamadas a depor, tá? Sem contar na análise de dados bancários e fiscais, cujo compartilhamento nós vamos pedir já aos investigadores, ao nosso papo, que podem, obviamente, contribuir para a análise do nosso caso. Vai haver uma atuação aí das operações? Não, a Lama Asfáltica ela tem um âmbito de atuação que envolve, na verdade, a investigação acerca de contratos, obviamente, firmados, tá? Que possuem verba federal. E essa investigação do GAECO ela tem por objeto específico a análise da eventual compra de votos para a cassação do ex-prefeito. O tema específico, a corrupção ativa e passiva vinculada a este tema. São duas investigações diferentes, mas elas possuem um ponto de contato, uma vez que no mesmo período que a Polícia Federal estava investigando um grupo de empresários, o GAECO estava investigando um grupo de políticos por motivos diferentes, mas que um ano depois essas investigações se cruzam e, obviamente, formam um arcabouço probatório bastante consistente. Não está configurado, doutor, oferecimento de dinheiro, então, e quem fazia essas vantagens? Quem oferecia essas vantagens? Olha, existem indícios, principalmente de dados cujo conteúdo eu não posso revelar, que são dados amparados pelo bancário fiscal, e diálogos telefônicos que remetem, sim, ao oferecimento de vantagem econômica. Mas é bom que se diga que esse procedimento não tem só essa vertente, uma vez que o oferecimento de qualquer vantagem, seja ela cargo, secretaria e tal, também caracteriza corrupção passiva, desde que, no momento anterior à cassação, e voltado a incluir na decisão do vereador. Eles podem alegar que essa negociação de cargos pode ser acordos políticos?
dentro do governo de coalizão, após a cassação, possivelmente era aceitável. Agora, no momento anterior à cassação, às vésperas da votação da cassação, de forma a selar um compromisso, que obviamente teve o condão de viciar a vontade, aí não há, aí o caráter criminoso ele se indicia, ele transparece. Foram 23 votos a favor da cassação do agora reconduzido ao cargo do prefeito Alcides Bernal. Os 23 estão sendo investigados ou não? E como que fica em relação ao caso que a gente tem vereadores que viraram deputado federal, que hoje são vice-governadores, essas coisas? Como que fica também em relação a isso? Vamos ocupar. Dos 23 votos, não é possível afirmar que são 23 pessoas que supostamente tenham recebido vantagem, promessa de vantagem. Tá? Vamos deixar claro que todos os conduzidos hoje foram de alguma forma citados nos diálogos telefônicos, sejam nossos, sejam da Polícia Federal, como envolvidos nessa questão. Então, em razão dessa citação desses diálogos telefônicos, que obviamente eles estão sendo trazidos aqui na condição de investigados, tá? Para que sejam ouvidos em declarações. A maioria deles está prestando e respondendo as perguntas, não teve nenhum deles que se recusou a fornecer. Obviamente que nós já identificamos nos depoimentos contradições que deverão ser exploradas em outros depoimentos, em outras oportunidades. Doutor Alex, no caso da vice-governadora, hoje vice-governadora Rose, que no ano passado a vereadora votou a favor, como foi citado? Nos diálogos telefônicos, não. Ela não aparece ligada nesse contexto. Obviamente, tá, que isso se trata de uma novidade que não foi privilegiada e, obviamente, que em caso de investigação seria o STJ responsável. Doutor, o senhor fala em prova compartilhada, né, entre as duas operações. Que provas são essas? Uma, duas, três? Quantas provas são? Não, na verdade, Oswaldo, houve um compartilhamento com o Ministério Público Estadual de todas as provas colhidas na mascótica. Tá? Esse acabouço de provas que envolve contratos, que envolve inclusive essas questões outras, como essa questão da eventual corrupção envolvendo a compra de votos, elas foram remetidas ao Ministério Público, ou seja, foram todos os documentos que foram objeto daquela investigação, as mídias com filmagens, com áudios e tal. E dessa parcela de prova, com autorização judicial, nós importamos para esse procedimento do GAET, fizemos um cruzamento, foi um trabalho bastante detalhado de análise e cruzamento com os dados do trabalho que nós tínhamos feito no ano passado, e essa junção dessas provas é que gerou essa operação na data de hoje. Os personagens são os mesmos? Praticamente os mesmos, assim, os que foram citados nesses áudios vindos da TF, eles aparecem também citados nos áudios do ano passado, os áudios do GAET. Doutor, o senhor falou dos celulares que foram apreendidos, todos envolvidos. Só que o fato aconteceu há 2 anos atrás. É possível ainda conseguir provas, elementos que vão distanciar essas acusações? É possível sim. Eu já digo para o senhor que já numa análise superficial dos aparelhos ali existem principalmente aplicativos com trocas de mensagens que eventualmente são bastante interessantes para o contexto probatório. Mas o teor dessas mensagens, obviamente, nós não iremos revelar por questão civil. Esses nomes são os mais envolvidos diretamente? Dos 23, apenas 9 eram de esses foram citados diretamente nos diálogos telefônicos, tá? Eles foram citados diretamente. Alguns aparecem como interlocutores, ou seja, falando, outros aparecem sendo referidos nas conversas telefônicas. Doutor, nessas conversas de aplicativo, o senhor já conseguiu novos nomes? Eu não posso falar. Doutor, agora o Bernal vai ser reconduzido ao cargo. O Tribunal de Justiça acabou de decidir isso agora à tarde. O Olarte foi afastado enquanto prefeito. Aí ele volta a ser... Olha, eu vou ser bem franco, eu estava ouvindo, eu estava ouvindo as pessoas aqui, eu nem estou sabendo. Então, ele volta a ser vice-prefeito. Vocês vão pedir o afastamento dele também como vice? Porque ele volta a ser vice, eles pediram afastamento como prefeito. Veja, ele está afastado de suas funções públicas. Totais, exatamente. Voltando às provas, são só gramas telefônicos, tem documentos, contratos, o que é essa prova compartilhada na prática? Existem, o que veio compartilhado da Polícia Federal basicamente é prova decorrente de interceptação. O que nós já tínhamos eram alguns depoimentos, prova testemunhal, e nós já temos algum indicativo de prova fiscal e bancária que remete a... Mas não é possível ainda, eu gostaria de deixar bem claro aos senhores, nós não estamos afirmando que nós estamos em fase de investigação, tá? Essa investigação ela vai levar a conclusões
E essas conclusões serão repassadas ao Procurador-Geral de Justiça, que assim entendendo é quem oferecerá eventualmente denúncia. O afastamento do ex-prefeito, agora vice, Gilmar Goulart, que eu não entendo que vai virar, mas o afastamento dele foi necessário para assegurar que essas investigações não fossem prejudicadas? Um dos fundamentos, basicamente, da decretação desse afastamento, tanto do prefeito quanto do presidente da Câmara, é exatamente a minimizar a possibilidade de interferência na colheita da prova. Tá? É a mesma coisa por qual razão se justifica, na verdade, a condução coercitiva das pessoas, para que, obviamente, que elas não tenham contato entre si, nem combinem versões. Tá? Lembrando que muito disso foi motivado porque no ano passado, após terem sido notificados, alguns vereadores foram flagrados saindo do escritório de um investigado. Então, dentro dessa iminência de alinhamento de versões, nós optamos por solicitar ao Poder Judiciário essa medida, que foi fundamentada, e o desembargador, da mesma forma, de forma fundamentada, acabou acolhendo o pedido e determinando a condição coercitiva do Há juiz. indício de enriquecimento ou desenvolvimento econômico fora do padrão para os investigados? Só respondendo a ela, Na sequência do que você vai do microfone, por favor. Fica no microfone só. Boa tarde, eu sou Juliane do G1. Você tem uma ideia do prejuízo que a prefeitura, que o município teve em toda essa ação? Prejuízo, eu digo, se você fala com relação a cofres públicos e tudo mais, só para esclarecer. Veja, não há uma estimativa, até porque o foco da investigação, eu volto a frisar, é o eventual oferecimento de vantagem, seja ela em numerário, seja ela com oferecimento de cargos, para influir na intenção de voto de alguns vereadores pela cassação. Então a gente não está trabalhando dentro de um aspecto de um crime com repercussão direta em desvio de recurso público, diferentemente da lama asfáltica, diferentemente do que aborda a força-tarefa. Tá? Que esses sim investigam eventuais indícios de irregularidades na contratação de serviços, de obras públicas, aí sim com prejuízo ao erário. Esse, no nosso caso, é corrupção ativa e corrupção passiva envolvendo temas de voto. Wendel do Mídia Max, que tipo de punição pode ter para esses vereadores e próprio prefeito investigado? Seria devolução de dinheiro, prisão? O que pode acontecer com ele pelo direito político, a princípio? No caso de eventual condenação, tá, pessoal, nós estamos em fase de investigação, para deixar até um pouco mais didático. Passada a fase de investigação, em caso de denúncia, vira a fase de processo, a pessoa é réu em ação. Em caso de condenação, nós já estamos tratando uma terceira etapa aí, eles podem ser apenados aí com uma pena que vai até 12 anos de reclusão por corrupção ativa e passiva. Obviamente, uma condenação criminal, ela gera como efeito a suspensão dos direitos políticos, que gera perda de mandato, de cargo público e uma série de outras consequências que a própria lei penal prevê. A operação Cofre Preto tem um objetivo definido, né, que é exatamente a questão da cassação do Bernal. Mas a operação no Massote é bem mais abrangente. Sem dúvida. Pretende o Ministério Público outros inquéritos? Olha, a Força-Tarefa ela vai estar responsável por analisar, veja, esses desdobramentos todos. Inclusive eu vou passar até o colega para esse esclarecimento dos detalhes. Em resposta ao que o senhor perguntou, a Força-Tarefa ela vai estar analisando, né, e vai abrir desdobramentos do que foi apurado até agora pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União na operação da Masfala. Então, sim, podem ser instaurados novos procedimentos. Gabriela Correia de Estado, com relação aos vereadores que já foram ouvidos, o que o senhor pode antecipar para a gente? Olha, Gabriela, eu peço até desculpa por não poder adiantar isso. Infelizmente é porque nós ainda temos mais 4 pessoas para ouvir. Obviamente o que eu declarar aqui pode ser eventualmente utilizado até nas oitivas que envolvem mais. Mas nós vamos, assim, deixar claro que já há uma sinalização do Tribunal de Justiça do levantamento do sigilo de toda a prova que está lá. Tá? Então nós já comunicamos ao desembargador o cumprimento dos mandatos, então logo sejam levantados os sigilos, aí a gente vai dar todas as informações possíveis e eventualmente atualizar vocês sempre que possível, tá? Das novas medidas investigativas que vão ser tomadas.
Doutor, o senhor disse que ficou sabendo sobre o retorno do... Eu não fiquei sabendo. Ficou sabendo agora, aqui por nós. Isso muda alguma coisa, principalmente nas investigações? Tem alguma alteração? E como é que o senhor enxerga isso? Acha que a investigação teve efeito? Olha, é bom esclarecer que a nossa investigação, a investigação, todos os órgãos que atuam na investigação criminal, eles visam a investigação criminal, tá? Eles não observam o aspecto político. Então, o que acontece? Se um determinado indivíduo, seja que posição ele ocupe, pratica crime, ele deve ser investigado. Essas provas devem ser levadas ao Poder Judiciário. Caso o Poder Judiciário assim entenda, que se condene. Os efeitos políticos disso, assim, eu acho que não cabe ao Ministério Público, na minha visão, peço até perdão se estou sendo equivocado, mas na minha visão não cabe ao Ministério Público avaliar. Então, nós estamos numa investigação de âmbito criminal, que visa apurar corrupção ativa e passiva. A gente não está vendo o rosto, a gente está vendo, na verdade, fatos, investigando fatos, e tentando chegar a uma conclusão para que a sociedade tenha eventual conhecimento e acompanhamento de tudo isso. Por favor, minha voz é um pouco forte. Dentro do que já foi investigado até agora, dentro do que já foi investigado hoje, do que já foi ouvido, do que já foi colhido em depoimentos das pessoas que foram conduzidas, há, na sua visão, a possibilidade da Justiça pedir o afastamento de outros vereadores? Olha, isso vai depender. Se a pergunta se refere a indícios de crime, se na minha convicção, na minha visão, existem sim. Existem, isso foi levado inclusive ao pedido que foi formulado ao Poder Judiciário, tá? Os senhores devem ter a dimensão de que, ao determinar medidas dessas, principalmente de afastamento de um prefeito municipal, de um presidente da Câmara Municipal, no contexto desse, é que o arcabouço probatório estava consistente, ou seja, ele levou o Poder Judiciário a esse convencimento. É claro que nós não descartamos em absoluto qualquer outra medida. É bom deixar claro que o que nós queremos é investigar, a intenção é fazê-lo de forma adequada, conforme a legislação prevê, e todo aquele que tentar interferir na atividade investigativa poderá, sim, ser alvo de medida judicial de natureza mais restritiva ou menos restritiva. Agora, tem os dois empresários, né? O João Amorim e o Bairros também que estão aí. Eu queria saber por que vocês foram de novo convocados na operação e inclusive o terceiro empresário também que o senhor falou que eu ia falar agora. Qual que é o envolvimento, participação? Na verdade, assim, me perdoe até corrigi-lo, mas eles não foram de novo, porque eles não foram, é a primeira vez que eles são conduzidos. Na operação da Polícia Federal, eles foram alvo de busca e apreensão, eles não chegaram a ser conduzidos. Respondendo de forma mais objetiva, eles o foram porque apareceram interlocuções, obviamente, em diálogos que remetem eventualmente ao tema da investigação. É por isso que eles foram conduzidos na data de hoje. Foi? Estão sendo ouvidos, ainda são os últimos que serão ouvidos. Tá? Na data de hoje nós não temos hora, inclusive, para terminar isso aí. Doutor, referente à investigação do Gilmar Olarte, desde o ano passado, inclusive, chegou ao conhecimento da mídia, escutas telefônicas, o envolvimento do prefeito, agora novas provas, já o senhor mesmo disse, o governador, o que falta para chegar a essa conclusão? Olha, é bom deixar claro que uma investigação ela se compõe de várias partes. Tá? Nós primamos por um trabalho que seja inquestionável. Então não basta, por exemplo, para nós só prova de vinda de prova testemunhal, só prova de vinda de interceptação telefônica e outros meios. Nós temos que ter um conjunto. Tá? Então, quando nós entendemos que esse conjunto está bem informado, a gente vai relatar o procedimento e vai concluir. Até lá, nós vamos continuar dentro do que a legislação nos expõe, utilizando outros meios e fazendo outros requerimentos judiciais para instruir o procedimento. Desculpa, tem tempo? Eu não sei também. Quanto tempo das investigações e quanto vai levar ainda essa investigação? Doutor, rapidinho, essa análise do material celulares tem meses, 2 semanas, dá para... Não, na verdade, assim, como nós trabalhamos com perícia, nós vamos encaminhar o Instituto de Criminalística para que faça, aqui do Estado, para que faça na coleta de dados, para periciar esses aparelhos. Obviamente que o tempo, eu não tenho como dizer que nós dependemos de um órgão externo, que é o órgão pericial. Então, assim que o órgão tem
o laudo pericial, a gente vai dar sequência, mas não tem um prazo, eu não posso afirmar. Doutor, entre as questões que o senhor falou, fala sobre a questão de carros e vantagens financeiras. Entre alguns dos investigados, há indícios de enriquecimento, alguma coisa, ou ainda vocês estão pedindo a quebra do sigilo bancário fiscal? Vai ser pedido isso daí ou já foi? Olha, nós vamos pedir o compartilhamento de parte da prova da Lamas Forte, que já tem esse componente, e nós não descartamos outros pedidos cautelares, mas não é caso, é Carlos, eu falei Carlos. Você falou Carlos, né? É Carlos. Anteriormente tinha também o lance dos carros. Não, mas a princípio até questão de evolução patrimonial, questão do que se movimenta em conta, questão do que se paga ou deixa de pagar de tributo, está no parágrafo do civil fiscal, nem poderia dizer assim. Mas nós não descartamos o compartilhamento e outros pedidos dessa natureza. Digamos que são dados que vão compor esse quadro. Doutor, quanto tempo durou essa investigação, começou essa operação aí, e se mais pessoas, vereadores e empresários, poderão ser incluídos nesse inquérito, nesse processo aí? Essa investigação, ela dura, assim, o procedimento investigatório, ele foi em data de pouco mais de 30 dias apenas, né? Ou seja, tão logo chegou o compartilhamento da prova vinda da Lamas Forte, nós já iniciamos a análise e o cruzamento desses dados com a nossa investigação, tá? Então, ele foi rápido porque já tinha, digamos que, uma prova produzida de um procedimento e uma prova produzida de outro. Houve a junção das duas e a reanálise, tá? Mas na segunda parte da pergunta já de cara que vão ser ouvidas outras pessoas, né? Várias outras pessoas que foram citadas nos depoimentos, que estão citadas nos áudios sobre o tema da investigação. Então esse trabalho ele não tem um prazo tão curto para terminar. Nós precisamos ainda de colher uma série de dados e esses dados também decorrem de intimações de testemunhas, então outras pessoas serão de fato ouvidas. Se você tem alguma pergunta para a Força Tarefa, só para a gente... Esse pedido de afastamento do prefeito e do presidente da Câmara, tem prazo determinado? Até a decisão ela determinou o afastamento até o fim das investigações. Então, exatamente não temos como precisar ainda o termo delas, porque ainda tem muita prova a ser colhida. Tá? É bom lembrar, senhores, que na sistemática, obviamente pode haver recurso dessa decisão, enfim, tá? Mas enquanto os efeitos dela não forem atacados, ela permanece com os dois afastados. Eu gostaria de direcionar a pergunta ao doutor Humberto. Seria uma pergunta, doutor Humberto? Pois não. A gente trabalha aqui, a gente sabe que todo esse trabalho da CARECO, da Procuradoria, do Ministério Público, enfim, da Polícia Federal, tem um objetivo, que é moralizar a política nesse país. E isso passa muito pela população que vem acompanhando todo esse processo. Na sua avaliação, de que forma todo o resultado desse trabalho deve impactar a população, o munícipe, o cidadão, que é o maior desastre? Como é que é o seu nome mesmo? Lu Barreto. Lu Barreto. Lu, a sua pergunta é oportuna, porque a população está dizendo um basta à corrupção, ao desmando. Tudo que é desviado, tudo que é tolhido da res pública, da coisa pública, vem prejuízo na segurança, vem prejuízo na saúde. E hoje a população já sabe que esse dinheiro poderia ser aplicado na saúde, na segurança e na educação. Então, o Ministério Público, depois da consolidação e, digamos assim, que combinou com o sepultamento da PEC 37, onde se tentava prover do Ministério Público essa investigação, estamos aí provando ao Brasil, quer seja a Procuradoria-Geral da República, quer seja os Ministérios Públicos Estaduais, a sua efetiva atuação contra a corrupção. Novos promotores, idealistas, combativos, e eu cito aqui o exemplo do jovem Dr. Dales, que está à frente dessa força-tarefa, realmente para modificar o panorama político e econômico de Mato Grosso do Sul. Esse é o meu compromisso, é o compromisso da administração do Procurador-Geral que vos fala. Doutor. Doutor Carlos, doutor Marcos Alex, em algum momento, nesse
intervalo, digamos, da asfalto do próprio pleito. Chegou a ser pedida aí uma prisão preventiva que a Justiça pegou? Não, na verdade nós optamos por estratégia de investigação, tá? Caminhar para medidas de natureza diversa da prisão, tá? Por questão de prazo, por questão efetivamente de entender que não seria a medida mais adequada para o momento. É bom deixar claro, eu volto a frisar até para complementar, para novamente repassar com uma pergunta que já foi feita. Nós estamos investigando. Todo aquele que tentar interferir, obviamente, nesse processo de investigação pode ser, sim, objeto de medidas mais graves, como a prisão. Tá? Mas por estratégia de investigação não foi requerido. Sobre a apreciação na Câmara, os vereadores alegam que o prefeito quer uma diferença aí, porque os primeiros autos da operação do GAEC de corrupção e lavagem de dinheiro, o prefeito teria feito para conseguir dinheiro para a campanha. Esse dinheiro foi apenas arrecadado para a campanha, ou ele foi já depois, ou essas interceptações telefônicas que vocês têm nesse processo, eles foram após também o cargo para pagar essas dívidas? Explica para a gente um pouco, porque está uma confusão aí o que aconteceu nesse processo. São duas investigações diferentes. A primeira delas, de 2014, que é a que gerou o recebimento recente da denúncia contra a pessoa Gilmar Olarte, ela envolve, na verdade, a captação de recursos, tá? Por meio de recepção e troca de cheque com agiota, inicialmente para pagar resíduos de campanha. Obviamente que essa captação de recursos ela se deu mediante promessas de benefícios junto à administração municipal, como cargos, eventualmente contratos com a administração. Então, isso gera esse enquadramento no delito de corrupção passiva, tá? Essa situação que está sendo investigada agora, ela envolve, na verdade, ela revela indícios de oferecimento de vantagem a vereadores para a cassação. Então, o senhor já pode ver que são duas situações diferentes, tá? Com personagens que podem se entrelaçar em determinado momento das duas investigações, mas são personagens de regra diferentes. Doutor, Fábio Marques, da Universidade. É sabido que existia uma rede de pedofilia na Câmara e também com pessoas na Prefeitura. Se forem descobertos outros crimes nesses celulares referentes a esse aspecto, eles também serão objeto de investigação? Olha, eu só posso dizer assim, todo delito que chegar ao conhecimento do Ministério Público, do GAERS, todo ele, qualquer delito vai ser investigado, isso eu tenho certeza. Tá? Com relação a essa temática, a gente também não pode tecer muitos comentários, porque está em âmbito judicial e com o segredo de justiça decretado. Mas eu digo o seguinte, de forma geral, seja esse, seja qualquer outro fato que constitua esse crime, será alvo de investigação sem dúvida alguma. Mais nenhuma pergunta, né? Bom, eu quero aqui, antes de encerrar, agradecer a presença dos senhores. Nós estamos de portas abertas a todos os órgãos de imprensa de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, para elucidar qualquer dúvida, tanto o GAECO como a Força Tarefa. Estamos trabalhando diuturnamente, há muita documentação a ser analisada, a Força Tarefa está tendo um trabalho hercúleo em disseminar, em acabar com essa teia, com essa interligação que realmente sugam os cofres públicos, tem sugado os cofres públicos, e de sobremaneira o Ministério Público vai atuar de forma consistente, clara e objetiva, trazendo aos senhores toda a transparência possível dessa investigação. Eu agradeço a todos por essa coletiva e, se surgirem novas evidências, novamente convocaremos os senhores, convidaremos os senhores para que possam daqui esclarecer a população. Pois não. Só para encerrar, sobre a Lama Asfalt, ninguém foi preso ainda. Não, a Lama Asfalt, ela está iniciando, é um processo de compartilhamento. Claro que a Polícia Federal vem trabalhando há 2 anos e agora ela está começando a trazer ao Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal compartilhando com o estadual essas investigações que vão redundar em procedimentos judiciais, tenho certeza disso daí. Doutor Tades, assim, claro. O senhor está na Força Tarefa. Boa parte do inquérito da Lama Asfalt já vazou. Seria notório para todo mundo, está na imprensa, escutas, está na rádio, na TV, na imprensa, em qualquer lugar. Existem pessoas envolvidas que seriam de fórum privilegiado dentro
da lama asfáltica. E até, inclusive, alguns que são citados como homem não identificado, mulher não identificada. E também dentro dessa questão dos vereadores, existem pessoas que hoje também estão com fórum privilegiado. Como que vocês vão conduzir em relação a essas pessoas que são deputados federais e outros cargos? Surgindo pessoas que têm, pessoas que chamam de foro privilegiado, né? Que por conta dos cargos que ocupam não podem ser por nós investigados, nós vamos estar remetendo as peças de investigação a essas pessoas referentes aos órgãos que podem investigá-las. Obrigado a todos.